Seja bem-vindo ao Palavra Afiada, o podcast onde a literatura ganha voz, cortes precisos e reflexões afiadas. Aqui, cada página é um convite ao debate. Cada frase carrega um impacto e cada episódio é um mergulho nas palavras que revelam um universo de palavras. Lançamentos instigantes, clássicos imortais, poesia que fere e cura, prosa que desafia e transforma. Vamos afiar nosso olhar sobre a literatura e suas múltiplas facetas. Pegue seu café, ajeite seu fone e prepare-se para uma viagem literária como você nunca ouviu. Palavra Afiada está no ar. Olá, bem-vindo ao Palavra Afiada. Hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza todo mundo já fez, vai fazer, que é a tal da bagunça. Bagunça legal, quando a gente se encontra com os amigos, com as amigas, para poder jogar a conversa fora. Mas às vezes também a bagunça, ela não pode ser tão legal quando a gente está com a vida bagunçada, cheia de dúvidas, a gente fica entristecido, e aí como resolver toda essa bagunça? E foi esse tema que a autora, a jornalista, a Aline Dias, decidiu escrever. E mais, ela colocou uma mulher como protagonista para contar essa história para a gente. Aline, bem-vinda ao Palavra Afiada. Bom dia, Rose. Obrigada pelo convite. É isso, lancei meu livro novo, chama Bagunça. Pois é, joga um pouquinho mais assim para o meio da tela para a gente ver. Foi no último sábado, né, que você lançou, né, o livro. O que motivou você, Alice, a escrever esse livro? Como que surgiu a ideia? E como que você escolheu esse tema? Então, eu comecei a escrever esse livro em 2012. Ele foi inspirado inicialmente em algumas histórias que aconteceram durante meu ensino fundamental. Assim, na minha escola era muito comum algumas coisas. Eu achava que era comum, um dia eu descobri que não era, né? Por exemplo, quando o pessoal jogou lactopurga no bebedouro. Eu achava que era normal, mas não acontecia nas outras escolas. E aí teve várias coisas que foram acontecendo. E aí eu resolvi juntar várias pessoas. E aí eu tinha umas colegas também que elas tinham muita vontade de ser dona de casa. E eu que minha mãe sempre trabalhou fora, enfim, sempre cresci pensando em ser uma profissional. Eu achava aquilo muito esquisito, então aquilo me fascinava muito. E aí eu fui inventando essa personagem a partir desses fascínios. Eu era fascinada pela bagunça que as pessoas faziam, porque eu não fazia, e também eu sempre fui muito fascinada pelo que é diferente de mim. Não quer dizer que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas eu tenho admiração, sabe? E aí eu fiquei inspirada por aquilo, lembrei de algumas histórias que aconteceram e fui misturando, fui fazendo ficção a partir de algumas inspirações que vieram da minha infância, assim, até infância e adolescência. Quando você fala que você é fascinada pela bagunça que você não fazia, no teu livro você usa a palavra proibir, né? Porque é proibido abrir a janela, é proibido fazer isso, proibido aquilo, é uma coisa que chama muita atenção, né? Essa castração te motivou a escrever o livro, a castração que o ser humano vive? Sim, isso com certeza. E aí foi muito maluco. Eu passei, Rose, 7 anos escrevendo bagunça. E aí tinha momentos em que, por exemplo, a personagem se apaixonava muito loucamente. E eu, quando estava escrevendo aquele livro, eu não tinha me apaixonado tão loucamente assim, né? Nesse início. Mas... E aí eu achava muito bobo algumas decisões que eu precisava que a personagem tomasse para que a história acontecesse. Em determinado momento eu parei e pensei, tá, mas você viveu isso? Não. Por que você não se permite aí, né? Aí você falou da castração, eu penso, por que você não se permite, né? Sair de uma vida... Porque isso que eu te falei, sempre fui muito certinha. A pessoa fala, você está contando uma história autobiográfica, porque você dançava forró. Eu falei, não. Eu não dançava, eu não estava na bagunça, não é autobiográfico. Mas
eu precisei passar por coisas parecidas com não as mesmas coisas que a personagem passou, mas me permitir passar por algumas coisas parecidas para que eu conseguisse alcançar uma profundidade de contar, assim. Me permitir uma grande paixão, me permitir jogar tudo pro alto, coisas assim. Eu precisei passar e precisei me permitir porque estava travado antes de eu fazer isso. Pois é, foram 7 anos você escrevendo, e aí você já está me colocando uma palhinha. A pergunta é como que essa jornada ela influenciou a narrativa e os personagens. Só que vai muito mais além, né? Você vivenciou muitas coisas que a Ana Luz, que é a protagonista, vivenciou. Você precisou fazer essa experiência, vamos chamar assim, de campo, para poder trazer para o real, para você poder escrever com mais propriedade? Como que foi essa influência nesse tempo todo, né? Eu acredito que sim, porque... Mas, assim, não era nada muito do Arco da Velha, não. Eu não fui... Eu não fui jogar sabão em pó na caixa d'água, igual na Luz. Mas eu tive essa coisa de entrevistar várias pessoas, como também sou jornalista, né? Perguntando coisas que elas faziam. E teve isso, assim, de tomar decisões na minha vida que eu achava que poderiam ajudar na narrativa, assim. Então, e às vezes eram umas decisões muito, muito bobas, assim, do tipo, não, vou namorar sim, vou investir nesse namoro ao invés de jogar pro alto, para entender que profundidade era aquela. Ou, poxa, verdade, né? Teve uma época da minha vida que eu joguei tudo pro alto e fui morar na Bahia. E aí eu tava com esse livro em processo. E aí uma coisa que eu achei que poderia ser legal para o livro, porque o que acontece no livro é que as pessoas são muito novas e muito trabalhadoras também. Era, por exemplo, trabalhar como garçonete. Eu falei, cara, às vezes isso vai me ajudar, porque eu vou conviver com pessoas diferentes. As pessoas do meu livro, eu sempre convivi num círculo muito intelectual. E aí eu conviver com pessoas mais simples e trabalhar com trabalho braçal, me ajudou em muita coisa também aqui. Então, era esse tipo de escolha. Mas teve muita pesquisa também. Tem um personagem que ele é muito importante na história, que ele é um agricultor. Então, eu nunca fui agricultora, né? Nunca. Eu gosto de plantar minhas hortelã-pimenta aqui em casa, mas manjericão não se dá comigo. Mas eu gosto de plantar minhas coisinhas aqui em casa, mas assim, desde a pandemia, né? Jardineira de apartamento. E aí eu precisei fazer uma pesquisa. Teve um amigo que ele até faleceu, tadinho, mas que ele era agroecologista e que ele lia, ele me ajudou muito, me explicou. Falei, olha, eu quero que a fazenda tenha isso, isso e aquilo, é possível? Ele, não. E se você plantar isso, vai atrapalhar. Mas aí você pode plantar isso, isso e isso, porque o café vai ficar mais doce. Ele foi me explicando coisas do conhecimento. E foram, eu estou resumindo, mas foram dias e dias dele me explicando. Quem me vinha uma ideia, eu tentava fazer um negócio. Você não pode plantar isso na sua fazenda fictícia, porque você não vai conseguir carregar o vaso. Você não faz muda disso assim, você faz assado. Então foi um processo também muito divertido de descobrir essas coisas. De aprendizado, né? A Ana Luz, a protagonista, ela enfrenta diversos desafios no interior do Espírito Santo, né? Como que o ambiente em que você inseriu a personagem influenciou na narrativa? O ambiente ele é fundamental na narrativa, porque ele é o que você falou do proibir, né? Quando a gente cresce no interior, e eu cresci no interior, e eu tenho várias amigas que também sentem isso, você cresce muito com essas proibições, você não vai chegar longe, né? E é uma narrativa muito comum, até quando uma pessoa vem do interior e fica famoso. Olha, de Cachoeiro para o Mundo, igual Roberto Carlos, né? De Nova Iguaçu para não sei onde. As pessoas pegam suas cidades do interior e falam muito disso, porque realmente é muito atípico você conseguir fazer alguma coisa super brilhante e impactante quando você está ali numa cidade de 30 mil habitantes que você só vê como perspectiva o ser dona de casa ou plantar café.
Não que plantar café não seja legal. Eu tomo café todo dia, café é super importante. Mas É ter existe muito. um horizonte muito além daquilo que a realidade está te oferecendo, né? O lugar é isso. O lugar, às vezes, te permite horizonte, às vezes não te permite horizonte. E a família também. Uhum, É muito. A educação também. Então, assim, uhum. você tem uma conjunção de fatores e de investimentos e de coisas que fazem com que, às vezes, seja mais difícil numa cidade do interior do que numa grande cidade. O que não quer dizer que todos os lugares não tenham dificuldades, né? Sim, quais temas centrais que você aborda no livro e como esses temas eles dialogam com questões contemporâneas? Porque nós estamos falando aí, por exemplo, de você não se permitir experimentar o novo, não se permitir ir além do que as convenções sociais te colocam, não se permitir ser uma mulher que vai querer ou vai sonhar com uma outra vida. Quais são esses temas centrais que você aborda e como que eles dialogam com questões contemporâneas que principalmente a mulher vive hoje? Quando eu come... O meu tema central aqui, no Uhum, Bagunça, é poder. E aí eu falo de diversas estruturas de poder. Eu estou falando de uhum, poder econômico, eu estou falando de poder familiar, eu estou falando de poder da escola, eu estou falando de lugares de poder. Então, a Ana Luz, que é muito castrada em casa, você vê isso logo nos primeiros uhum, parágrafos, ela tem um lugar de poder muito forte na escola. uhum, Então, em casa, ela está muito, muito. Não pode fazer nada. Não pode passar batom, não pode nem olhar na janela direito, ela pode. Mas uhum, na escola ela comanda todo mundo. Então tem aí um desejo de poder que vai ser cortado e subvertido, assim, quando essa história se transforma em uma história de amor. Então eu estou falando de poder, mas eu estou falando de vida também, porque a vida passa por várias coisas, uhum, inclusive amor, inclusive poder, inclusive família, inclusive saúde. O Manuel Herzog, que é um escritor aí de Santos, que fez o uhum, prefácio, ele fala que é um romance de formação, que eu estou realmente contando a passagem dessa personagem, Ana Luz, da infância para a idade adulta, dentro desse contexto. Então, o meu tema central, que é esse poder, que ele se estabelece em diversos lugares, entre diversos personagens, tanto Ana Luz na escola, quanto o professor, quanto o coordenador, que é o Mário, que é um personagem que eu adoro, assim. O Mário, ele é um apaixonado pela educação e uhum, que se vê muito frustrado porque não consegue realizar o que gostaria dentro da escola. E ele é um personagem que ele é o correio do amor da escola. Os alunos mandam cartas de amor via Mário, um de uma turma para outra, sabe? E ele uhum. sabe de todo mundo, mas ele é discreto. Mário é discretíssimo. Então, eu tenho esse poder, essa frustração do Mário, que não consegue ter poder de mudar as coisas que ele gostaria. Enfim, o poder ele vai estar a narrativa inteira em vários lugares, assim, né? Mas eu também estou falando do amor, eu também estou falando de um se jogar, eu estou falando da bagunça, porque todas as coisas acontecem ao mesmo tempo e a gente que lute para organizar, né? Uhum. Gente que lute para conseguir viver de uma maneira legal, de uma maneira saudável. E esse amor que você coloca no livro, ele é um amor que vale a pena experimentar? Você incentiva as mulheres e os personagens mesmo a viver com essa paixão que o amor muitas vezes, porque amor também ele é sofrimento também, né? Não tem como você não amar, não passar pela coisa da paixão, depois você vem pela calmaria, mas também tem tempestades. A Ana Luz passa por isso? Ana Luz passa. Ana Luz deu sorte, porque o Marco Antônio é um cara muito gente boa, olha eu dando spoiler. Todo mundo é assim. Mas eu acho que a- o, o, o amor, ele tá muito importante ali no livro, mas ele não é a única coisa. E ele não é Uhum. o mais importante. Então, eu incentivo sim as pessoas a viverem histórias de amor, desde que essa história de amor não seja
a única coisa que você faz na sua vida, né? Sim. A construção dos personagens, né? E principalmente na construção da Ana Luz, né? Você tem inspiração em pessoas reais ou experiência pessoal? Eu sei que você já contou pra gente que em algumas situações você experienciou para poder escrever com mais propriedade. Mas quando a Ana Luz começou a surgir na tua mente? Porque a gente tem um período de maturação quando a gente vai escrever, Sim. né? Você começa a se relacionar, você se relaciona muito primeiro com o personagem, antes de entregar para todo mundo conhecer esse personagem. Você foi pensando, eram pessoas reais que você conheceu, ou você pegou tudo e construiu Ana Luz naquilo do eu ideal, vamos assim dizer? Então, quando eu comecei a pensar na Ana Luz, eu pensei numa colega de ensino bem da infância. Só que aí depois eu percebi que eu queria uma personagem mais criativa. Uhum. E assim, quando eu comecei a criar a Dona Teresa junto com a Ana Luz, Uhum. as duas elas funcionam muito juntas. A Dona Teresa é a mãe da Ana Luz, né? Tem essa batalha de mãe e filha muito presente no livro. E a Ana Luz, ela é muito criativa e inquieta. E a Uhum. Dona Teresa é muito brava. Dona Uhum. Teresa é muito triste. A Dona Teresa é muito, muito várias coisas, né? Uhum. Muito castrada. Eu gostei dessa palavra que você usou, né? E a Uhum. Ana Luz está crescendo, ela não está castrada no momento Uhum. em que a história acontece, né? Então vai ter esse embate de uma mãe muito triste que teve uma vida muito Uhum. complicada e que não ela dá o que ela tem para oferecer. O que ela Sim. tem para oferecer é ensinar como é que você lava bem o rejunte. Uhum. E ninguém merece ter que ficar esfregando rejunte toda semana, gente. Não. Pelo amor de Deus. Mas é isso que a Dona Teresa tem para oferecer. Então, quando eu crio a Ana Luz, eu crio junto com a Dona Teresa. Eu precisar é um contraponto uma da outra. Eu acho que até Então, foi de educação, de formação, de vivência e de visão de mundo, né? e um conflito de geração também. Uhum. Porque você tem uma. Quando a Ana Luz nasce, essa história ela se passa no final da década de 90, início dos anos 2000. Então, quando a Ana Luz está ali acontecendo, poucas mães naquele contexto eram só donas de casa. Dona Teresa era uma exceção. O que Uhum. ela via na escola dela era outra coisa, né? Então, assim, ela queria estar nesse outro lugar também, nesse lugar diferente, de poder fazer várias coisas além de limpar a casa. Ana Luísa está Uhum. num contexto de classe média, em que ela tem que fazer vários serviços domésticos o tempo todo e que as colegas não fazem. Então Uhum. ela se sente constantemente torturada pela educação que ela recebe na escola e em casa. Uhum. Aí A assim foi bagunça faz a parte de criação, um. né? Foi por aí. Entendi. Bagunça faz parte de um movimento que você busca, não sei se mudar a representação feminina, ou pelo menos fazer todo mundo pensar sobre o que é ser mulher, o papel da mulher e qual que é o nosso lugar no mundo, né? Ou pelo menos na literatura, né? Porque você até fala que 60% das mulheres são escritoras, mas muito pouco a protagonista é feminina. E você decidiu colocar uma protagonista feminina. O que você pretende com isso? Mudar esse lugar da mulher? É dizer assim, não, nós podemos? Sim, mas não apenas. Eu acho que quando a gente fala muito, nós mulheres, a gente fala Uhum. muito sobre sentimento. A gente vê, a gente não tá só. Quando eu estou falando de poder, eu não estou falando simplesmente de votação e de dinheiro e de um matar o outro. Uhum. Eu estou Até que não falando, podemos, né? Nem queremos, né? Que um mate o outro, né? mas são as histórias de poder que a gente tem. O Marco Uhum. Antônio lá do Império Romano, Uhum. ai meu Deus, As as guerras, aí quando guerras. você não resolve no diálogo, você proclama e chama uma guerra, né? Vamos invadir um outro país. E eu estou narrando uma disputa de poder entre mãe e filha numa cidade do interior. É uma Uhum. temática, é
é uma temática muito feminina. Uhum. E existe, assim, porque para além do lugar, assim, porque a gente às vezes tende a enxergar muito do poder só o político. Mas eu acho que a gente refletir sobre o nosso cotidiano, sobre as nossas relações, sobre as nossas famílias, sobre as nossas estruturas, é revolucionário. Falar sobre uma protagonista mulher, falar sobre as emoções, falar sobre como a gente aprende a sentir e como a gente aprende a se colocar na vida. É mais importante para mim do que falar sobre guerra. Mas muito do que é me oferecido enquanto narrativa é violência, é guerra, é um detetive buscando vítimas de um crime, de polícia, de não sei o quê. Eu também tenho crimes aqui no livro, assim. Mas é porque não é só, né? Quando eu ligo o jornal meio-dia, eu vejo como se a única coisa que tem na vida fosse crime. E não é, né? A vida não se resume a isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O nosso podcast, ele chama Palavra Afiada. Quando você olha para o teu livro, qual que é a palavra afiada Eu já tenho a palavra, não sei se vai bater com a tua, que você vê na tua narrativa. Eu preciso escolher uma palavra específica? Escolhe, assim. Eu pensei em poder, né? Que é a palavra afiada, que permeia todo o livro, né? Você tem outra? Eu não sei. Poder, eu acho que sim, mas talvez escândalo. Pode ser, pode ser. Talvez escândalo. Porque o escândalo choca, né? E você tentou chocar, né? As pessoas, assim, né? Você choca, né? Tem uma cena nesse livro, que ela tá bem no comecinho, em que a diretora da escola entra e fala que uma batata podre estraga o saco inteiro. Eu não entendi, isso foi uma coisa que aconteceu na minha escola, e eu não entendi por que a diretora falou batata e não laranja, mas eu gostei de batata, assim. E aí ela falou que uma batata podre estraga o saco inteiro, não sei o que, nananana. E a Ana Luz, nessa cena, que é depois que a diretora passa... É um tanto assim de texto da diretora falando, né? Ana Luz levanta e fala: a batata podre sou eu. Ela assume. Ela assume. E quando ela assume, fica todo mundo escandalizado. E assim, aí tem a minha frase preferida do livro, que é essa: o óbvio é um escândalo. Ela realmente era mais bagunceira. Só que ela tomou posse daquilo. E ela, vivendo a vida, tomando posse de si, era muito escandalizante para todo mundo, né? E aí eu acho que escândalo por isso, porque ela está vivendo e ela está tentando viver de acordo com o que ela acredita o tempo inteiro. E as pessoas olham sempre muito chocadas para isso, assim. Eu acho que escândalo por isso, a palavra certa. Aline, para a gente terminar, esse livro, ele é para que tipo de leitor? Você escolheu ou não? É para todos? São para todas as pessoas? Eu pensei eu acho que a partir dos 14 anos já dá. Já dá? Já dá, porque eu tentei buscar uma linguagem simples. Eu tentei buscar uma linguagem simples e eu acho que os temas são pertinentes à adolescência, mas eu acho que qualquer idade. No geral, eu tendo a ser mais lida por mulheres. Mas eu acho que muita gente pode se identificar. E onde comprar o seu livro, como conseguir? Passa o seu Instagram pra gente, mostra pra gente o livro de novo, Aline, por favor. Escuta, quando a gente recebe um livro, porque eu também já escrevi livros, né? Parece que está nascendo um filho, não é? Você faz toda a gestação. E como conseguir o livro? O livro fica à venda no site da Editora Maré, editoramaré.com. E ele vai ser disponível, ele já deve estar disponível em e-book quando esse podcast estiver no ar. Perfeito. Então, pelo Kindle, pelas plataformas de e-book todas, ele vai ser. Tá certo. Olha, eu adorei conversar com você. Espero que você tenha muito sucesso. Você já escreveu outros títulos, né? Depois eu vou até marcar uma outra entrevista para a gente bater um papo sobre os outros livros. Mas eu gostei especialmente desse,
porque eu achei ele disruptivo, assim, de colocar a mulher no lugar que ela está, colocar os personagens para poder assumir as suas emoções, as suas decisões, e como você colocou, o óbvio, ele acaba sendo, às vezes, um escândalo, né? Às vezes é. Muito obrigada, viu, Aline? Obrigada, adorei. Foi ótimo. Também. Obrigada para você. Boa sorte com o seu livro, que você faça muito sucesso. Quem sabe ele vira um filme, né? Você sabe que eu já entrevistei escritores aqui no meu podcast, que depois o livro virou filme. Foi muito legal. Muito Que legal. massa. Muito Que legal. massa. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada. Adorei. Obrigada. Bom, você curtiu, ouviu aí o bate-papo com a escritora e jornalista Aline Dias, que falou sobre esse livro, né, Bagunça, e eu te convido a buscar o livro, a ler o livro, porque às vezes, gente, a gente está numa bagunça na nossa vida e a gente só precisa de um empurrãozinho para poder resolver a bagunça ou viver a bagunça, aí você que vai escolher. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um escritor, com mais um título, porque a nossa intenção sempre é contar boas histórias, é fazer você sonhar e poder viver, tirar o sonho, trazer o sonho para a realidade e ter uma vida muito boa. Muito obrigada e até a semana que vem. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.